Olá, aqui é o Rafa das Metáforas Personalizadas e nessa série de vídeos estou compartilhando aprendizados da PNL para melhorar a nossa comunicação. São padrões de linguagem que foram modelados a partir de grandes especialistas para identificar padrões de omissão, distorção e generalização da informação. Nos vídeos anteriores, eu compartilhei como a linguagem pode gerar problemas quando existe uma confusão entre palavras e experiências. Também expliquei cada um dos 13 padrões de metamodelo de linguagem da PNL. Então, assim, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista antes de terminar esse aqui. Aproveito também para te convidar a se unir à nossa comunidade e deixar aqui abaixo um comentário sobre o que você está achando e também a sua dúvida a respeito do conteúdo, caso você tenha. No conteúdo de hoje, a gente vai entender melhor como que a gente pode usar os padrões de metamodelo. Então, utilizando padrões de metamodelo, você se tornará um comunicador efetivo naturalmente, porque você vai ter mais recursos na sua comunicação, né? Então, eu vou abrir aqui o nosso bloco de notas para a gente já fazer algumas anotações. Então, intensivão da PNL com metáforas, dia 3, certo? Então, vou colocar aqui como intertítulo metamodelo de linguagem, que é a respeito do que a gente está falando. Então, quando a gente utiliza um metamodelo de linguagem, a gente vai se tornar naturalmente um comunicador mais efetivo. E o primeiro passo para você usar os padrões de metamodelo é usar com você mesmo. Usar com você mesmo. E você pode se perguntar, né? Como assim, Rafa, usar comigo mesmo? Pois a gente tem diálogos internos, né? A gente conversa com a gente mesmo o tempo todo em nossa mente. Então, se a gente começar a observar quais palavras que a gente usa, quais padrões de linguagem que a gente usa com a gente mesmo, a gente vai possibilitar expandir muito as nossas possibilidades, os nossos limites, evitar as generalizações, aumentar as nossas fronteiras, né, utilizando esses padrões de linguagem com a gente mesmo. Então, os diálogos internos, eles não precisam ser um problema. Muitas pessoas têm esses diálogos internos como problemas, né? Muitas meditam para poder diminuir esses diálogos internos, mas eles não precisam necessariamente ser uma dificuldade, um problema. Se ele for bem trabalhado, ele pode se tornar uma fonte de recurso para você, né? Que ele vai fazer com que você seja uma pessoa mais eficaz naturalmente. Você deve também, a segunda dica para você usar os padrões de metamodelo use perguntas de metamodelo com rapport. Então, sempre que você for usar perguntas de metamodelo, esteja em rapport com a pessoa. É comum que, dependendo da conexão que você tenha com a pessoa, ela possa estranhar as perguntas de metamodelo, né? Então, a pessoa, às vezes, está com você ali, você não está num rapport muito grande, não, eu estou meio me sentindo mal, e você, não, como especificamente você se sente mal? Me diga exatamente como você está se sentindo assim. A pessoa pode se sentir um pouco invadida, né? E isso pode não soar muito bem. Então, sem o rapport, você pode causar uma confusão com as pessoas. E uma maneira de suavizar essa comunicação, né, seria diminuir o seu tom de voz e enquadrar as suas perguntas de uma maneira sutil. Então, além de estar em rapport, né, e se conectar em maior rapport, você pode diminuir um pouco o seu tom de voz, falar um pouco mais baixo, um pouco mais suave, para que você possa enquadrar essas perguntas de uma maneira mais sutil e mais tranquila. A próxima dica para utilizar os padrões de metamodelo é respeitar o contexto e a ecologia. Então, respeite o contexto e a ecologia. Então, como que é isso? Usar um padrão de metamodelo, usar os padrões de metamodelo, não é um crime e nem está errado. Mas a gente sabe, né? Porque a gente sabe que as pessoas deletam informações o tempo todo. A gente aprendeu isso, né? Então,
Mesmo sabendo disso, é importante que você só faça a pergunta de metamodelo só quando for necessário, né? Então, para que você possa ter uma boa estratégia, né, para você utilizar essas perguntas de metamodelo e não sair utilizando elas de maneira, né, de maneira desordenada, sem uma espécie de filtro, eu vou te passar uma estratégia aqui para você respeitar esse contexto e ecologia. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o padrão. Primeiro você reconhece o padrão. Opa, aconteceu um padrão de metamodelo, aconteceu uma generalização, tem alguma coisa que está faltando, e aí você reconheceu. Depois que você reconheceu, decida se precisa fazer uma pergunta. Uma pergunta ou desafiar aquele padrão. Ou desafiar, vamos deixar só desafiar. Decida se você precisa fazer uma pergunta ou desafiar. Então, né, pare e pensa, né? Reconhece o padrão e pensa sobre o que você vai fazer com ele, né? Decida se aquilo ali realmente é necessário, né? Se for necessário, formate a pergunta e faça. Claro que isso vai ser um movimento mental e muito rápido, mas é uma estratégia que você pode ter para poder não sair usando os padrões de metamodelo de maneira deliberada. Uma outra dica muito importante é para você ser claro, né? Seja claro quanto ao seu objetivo ou resultado quando está usando um padrão de metamodelo. Então, vou colocar aqui, ó, seja claro quanto a seu objetivo. As perguntas de metamodelo, elas não levam a um fim, mas elas trazem um resultado, né? Então, esse resultado, ele pode ser com que pode ser para você ajudar você mesmo ou para ajudar outras pessoas. Então, quando você é claro quanto ao seu objetivo com aquelas perguntas, fica mais fácil de você evitar esse sentimento de invasão, essa confusão em relação as perguntas mais específicas que você vai estar fazendo. Então, uma outra coisa muito importante é que você não precisa ser capaz de citar todos os padrões. Então, você não precisa ser capaz de citar todos os padrões. Então, assim, não se preocupe em decorar todos os padrões de uma vez. Com o tempo você vai se acostumar. Então, assim, julgamento, deleção, verbo não especificado, comparação, metamodelo, operador modal de necessidade, operador modal de possibilidade, pressuposição. Você não precisa decorar exatamente esses nomes dos padrões e como que exatamente onde cada um está enquadrado. O que é mais importante de você fazer é identificar quando que você precisa recuperar uma informação, quando que você precisa esclarecer um significado ou possibilitar mais escolhas. Então, que é o que acontece, né? O resultado desses padrões de metamodelo. Então, você não precisa decorar exatamente os nomes e onde que está cada coisa, mas você saber que está faltando uma informação, você identificar que precisa esclarecer um significado, ou você identificar que uma pessoa está se limitando e que você precisa expandir ali, né, dar mais escolhas, isso é o mais importante. Então, a próxima dica é respeite o equilíbrio. O equilíbrio entre tarefa. Respeite o equilíbrio entre tarefa e relacionamento. Então, assim, é menos apropriado que você use os padrões de metamodelo para relacionamento. Imagina você com a sua parceira ou seu parceiro, às vezes a pessoa fala, eu gostei da maneira como você fez alguma coisa. E aí você vai e pergunta, como especificamente você gostou que eu fiz? Pode soar um pouco estranho, pode ficar um pouco chato e maçante. Então, você deve sempre inclinar a sua utilização de metamodelo para as tarefas, que vai ficar mais apropriado, né? Para as coisas que você precisa realmente fazer. Então,
tira um pouco dos relacionamentos e leva para as tarefas que vai funcionar melhor. Uma outra dica é desenvolva uma estratégia de saber quando fazer perguntas de metamodelo, né? Então, para se criar uma estratégia efetiva, você pode ter algumas coisas em mente. Então, por exemplo, quando você sentir que na sua cabeça, assim, tá naquela comunicação, você sentiu que a imagem daquilo que a pessoa está falando não ficou completa na sua cabeça, é um bom momento, não está faltando alguma informação. Quando o tom da voz da outra pessoa te parecer, assim, você teve aquela sensação que não está muito certo, faz uma pergunta de metamodelo. Ou até mesmo quando você sentiu alguma coisa, quando for aquela coisa meio instintiva, assim, né? Tô sentindo que está faltando alguma coisa. Também aplica uma pergunta de metamodelo. Todos esses são os bons momentos, né? Então você pode também ficar atento à tonalidade ou a uma ênfase, né, que a pessoa vai dar em um determinado padrão que pode se repetir. Aquela coisa que fica se repetindo muitas vezes, né? Pode acontecer também. E também tem um negócio muito legal aqui, que existe, eu vou até colocar em letra maiúscula, né? Ordem, vou colocar aqui como ordem de importância, para se ter em mente. Então, qual que seria uma ordem de importância para esses metamodelos? Então, em primeiro lugar, a gente teria as pressuposições, suposições e causa e efeito. Esses são os primeiros a serem questionados. Depois a gente vai ter leitura mental, operadores modais e julgamentos. Então, operadores modais de necessidade e possibilidade. Em terceiro lugar, a gente vai ter as deleções, verbos não especificados, e os índices referenciais não especificados. E em quarto lugar, a gente vai ter os universais, comparativos, nominalizações e os julgamentos. Então, só para que você possa ter uma ordem, isso de maneira geral, tá, gente? Isso aqui não é uma regra. De uma maneira geral, para que você possa começar a praticar, a aplicar esses conhecimentos, você começar procurando por pressuposições, por causa e efeito, você já vai conseguir mudar muito o seu padrão de linguagem e também conseguir ajudar muitas pessoas através disso. E aí fica aí uma ordem de importância só para você ter um norte, né? Não é necessariamente uma ordem, é mesmo uma orientação para você começar. Bom, gente, o metamodelo é uma técnica muito útil para terapias. Ela pode ser um divisor de águas em sua comunicação. Então, falando em técnicas para terapia, eu queria aqui agora apresentar para vocês o meu treinamento de metáforas incorporadas. Então, vou colocar aqui treinamento metáforas incorporadas. Com o método de metáforas incorporadas, você será capaz de guiar o seu cliente para ele quebrar padrões negativos de pensamento e comportamento com os próprios recursos que ele mesmo a própria mente dele está disposta a construir. Então, com as metáforas, é possível superar os padrões da nossa racionalidade e ser capaz de encontrar, aquelas soluções que as próprias pessoas estão sujeitas a construir em suas mentes. Então, assim, eu não sou psicólogo, eu não sou necessariamente um terapeuta, eu sou coach, sou practitioner em PNL, sou um apaixonado por PNL. E durante a minha jornada, eu sempre me identifiquei muito com as técnicas da PNL, sempre utilizei isso de maneira muito, muito forte comigo, né? E também com as pessoas que eu me conectei.
Então, eu vejo que é um treinamento que traz diversas técnicas para que você possa aplicar o método de metáforas incorporadas. O que é esse método de metáforas incorporadas, né? É um método que trabalha por meio de metáforas, uma linguagem por metáforas, né? Depois de muito tempo eu comecei a perceber que as pessoas elas incorporam as metáforas na vida delas o tempo todo. Então quando eu falo, eu tive uma noite sombria, eu estou com um peso nas costas, eu vou ter um futuro brilhante, minha luz está apagada, ou então acenda a sua luz. São todas maneiras metafóricas de falar qual que é a percepção que a pessoa tem a respeito de de uma situação ou de um problema. Enfim, elas incorporam as metáforas na vida delas o tempo todo, né? A gente, todo mundo, isso é normal. Então, o método de metáforas incorporadas, ele busca essa percepção metafórica, né? Que é você identificar um estado atual, metáfora de problema, cria-se uma metáfora para o problema, identifica um tempo anterior àquela metáfora de problema, identifica uma metáfora de recursos, faz a interação entre essas metáforas e vai buscar um feedback para entender o que está acontecendo. Então, no treinamento, eu tenho conteúdos a gente vai ter lá pilares da PNL, a gente vai ter pressupostos da PNL, a gente vai ter comunicação efetiva, a gente vai ter estados emocionais, a gente vai ter metáforas e submodalidades, a gente vai ter metamodelo de linguagem, a gente vai ter modelo de Milton e a gente vai ter estudo de caso. Então, são todos os conteúdos que eu passo durante o treinamento. Além dos conteúdos, a gente tem também materiais de referências. Eu desenvolvi uma ferramenta que eu chamo ela de Canvas de Metáforas, que é uma maneira sistemática e visual de você organizar o seu atendimento para a aplicação do método de metáforas incorporadas. Então você tem lá tudo separadinho, que é um PDF dinâmico, onde você pode preencher as informações e ter ali também um histórico de como está sendo o atendimento com aquele paciente, porque muitas das vezes você aplica a técnica uma vez, a metáfora da pessoa muda. Então, por exemplo, era uma bigorna, pode ser que vire uma bolinha de gude, então ficou menor, com a densidade menor, um peso menor, então aquilo que estava incomodando muito já incomoda bem menos. E aí você repete aquele processo, a metáfora muda e você vai, como na metáfora dos marinheiros no navio, né? De tempos em tempos os marinheiros têm que raspar o casco do navio para que ele possa fluir mais levemente no fio de água, né? Então, as metáforas incorporadas, elas possibilitam fazer isso. Além disso, a gente vai ter também uma apostila, né? Que eu chamo ela de workbook, que é um descritivo do treinamento com todas as técnicas, tudo que é falado no treinamento, ela tem, eu disponibilizo através de uma apostila, onde você pode ter ela digital ou mesmo imprimir depois que você fizer o download dela, para que você possa ter todo esse material em mãos. Então o treinamento ele é 100% online, ele é 100% online, você tem acesso, né, a videoaulas, ferramentas e materiais de referência. Os materiais incluem, né, a apostila, como eu disse, que é o compilado de informação com tudo que você precisa para o treinamento. Então, se você ainda tem alguma dúvida a respeito de como funciona o método de metáforas incorporadas, como que funciona o treinamento, alguma dúvida até sobre o conteúdo que foi passado aqui no Intensivão, eu peço que você deixe seu comentário, deixe aqui sua dúvida, enfim, sua sugestão, seu elogio. Elogios também são bem aceitos. E eu também convido você a ir nas minhas redes sociais, né? Eu estou no YouTube, se inscreva no canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, também no Instagram, caso você não esteja nesses canais, e deixe o seu testemunho lá também, né? Sobre as suas percepções, né, do conteúdo que eu passo, porque isso aqui para mim é o combustível para que eu possa continuar melhorando o treinamento e desenvolvendo mais conteúdos e cada vez entregando mais para vocês.
eu queria também dizer que todas as pessoas que entraram no treinamento até hoje, desde a primeira, estou no quarto lançamento, né, na quarta turma, todas as pessoas que entraram até hoje, elas receberam todas as atualizações que eu fiz no treinamento até hoje. E se você entrar nesse lançamento, eu garanto para você que eu vou te entregar também as próximas atualizações que eu fizer nesse treinamento de metáforas incorporadas. Tanto as aulas que eu posso eventualmente refazer, quanto os conteúdos adicionais que eu vou inserir. Então, durante essa semana, eu vou estar fazendo o lançamento do treinamento, né? Eu vou enviar cupons de desconto por e-mail para vocês que se cadastraram, então vocês vão receber um cupom que você pode aplicar com um valor legal para que você possa acessar o conteúdo, né? Acessar o treinamento. O treinamento ele não é aquele treinamento que tem um valor aleatório, então ele tem um valor que é substancial, porque é um estudo que eu faço já há muito tempo, é o meu trabalho, é o meu tempo, então eu preciso colocar um preço nisso. Mas fique tranquilo que eu vou enviar para vocês cupons de desconto, tudo mais, tudo certinho. Eu vou ver se eu deixo aqui abaixo também, nesse último dia, já o botão para que você possa acessar a página de venda do treinamento e ter mais informações e, se for do seu interesse, vir comigo e entrar para o treinamento, tá certo? Então, eu agradeço demais a você que ficou até aqui, toda honra e gratidão. Tamo junto e até a próxima.